Olá, irmãos e amigos, graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo onde nós analisaremos mais um texto bíblico e, evidentemente, vamos desconstruir algumas ideias equivocadas a respeito da palavra de Deus, mantida ou mantidas, as ideias, né, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu quero começar lendo um trecho do livro Testimonies, volume 6, página 408. Um livro que é uma coleção de testemunhos que é atribuída, estes testemunhos são atribuídos a Ellen White, né? São de autoria, supostamente de autoria de Ellen White. A página 408, e é bom frisar, antes de mais nada, o seguinte, olha, os escritos de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia têm o mesmo peso, possuem o mesmo peso que um escrito bíblico, porque vão afirmar os adventistas que o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o que consta na palavra de Deus, inspirou Ellen White a escrever o que ela escreveu. É interessante, né? Muitíssimo interessante, porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não se contradiz. E estudando e lendo os escritos de Ellen White, nós nos deparamos com muitas contradições, muitas incoerências, muitos erros crassos, né? Concernentes àquilo que ela escreveu, relativos à palavra de Deus. E então eu quero ler um trecho aqui do livro Testimonies, volume 6, página 408, onde ela diz o seguinte, olha, ela está comentando aqui a carta à igreja de Laodiceia, o teor daquela carta endereçada por Jesus à igreja de Laodiceia, contida ali em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Ela diz o seguinte, olha, a figura de vomitar de sua boca representa que ele não pode, esse ele é uma referência a Jesus, que ele não pode oferecer vossas orações e expressões de amor a Deus. Ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra. Olha só, está falando que Jesus está dizendo que Deus não pode endossar vosso ensino de sua palavra. Prestem bem atenção que da pena, supostamente de Ellen White, sai uma afirmação aqui gravíssima a respeito daquilo que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está afirmando, ipsis literis, que ele não pode endossar, esse ele é Jesus, não pode endossar vosso ensino de sua palavra, ou vosso trabalho espiritual de nenhum modo. Ele não pode apresentar vossos exercícios religiosos com uma petição de que graça vos seja dada. Olha só quão terrível é isto aqui para a própria Igreja Adventista, que afirma que aquela carta à Igreja de Laodiceia é uma carta que foi direcionada para quem? Para o povo de Deus. E quem é o povo de Deus nos últimos dias? Segundo o entendimento, segundo a mentalidade, segundo a cosmovisão adventista. Eles, os adventistas do sétimo dia. Eles, os adventistas, são o povo de Deus nos últimos dias agora. Eles estão competindo aí, né, com os mormons e as testemunhas de Jeová. Porque eles também, igualmente, assim como a Igreja Adventista, afirmam que são os santos dos últimos dias, né? E as testemunhas de Jeová, as verdadeiras testemunhas de Deus nos últimos dias. Então eles estão numa competição tremenda aí para saber quem é que é verdadeiramente a igreja, o povo de Deus nos últimos dias, né? É uma briga entre a Igreja Adventista, os mormons e as testemunhas de Jeová. Três seitas perigosíssimas. Perigosíssimas. Muito bem. Mas o meu negócio aqui é com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu fui adventista, então eu procuro direcionar o meu trabalho para a membresia adventista, para aquelas pessoas que ainda estão lá dentro e que estão questionando de algum modo o ensino. Eu vou aproveitar aqui a deixa, né, e me utilizar de uma expressão utilizada aqui por Ellen White,
estão questionando o ensino da Igreja Adventista, mas não podem fazer nada, elas não sabem. Elas sabem que existem algumas coisas erradas, mas elas não sabem ou não saberiam pontuar o que. Ora, isso é natural, isso é normal. É normal isso acontecer. Você ter a ideia, ter a noção de que algo está errado, mas você mesmo ou você mesma não saber pontuar, não saber especificar, não saber identificar o que exatamente está errado. Isso aconteceu comigo por muitos anos lá dentro. Eu sabia, inclusive, num dos meus testemunhos eu falo sobre isso, eu desconfiava de mim mesmo. Eu falava, não, senhor, o problema está comigo. O problema está comigo. O problema deve estar comigo. Eu que não me tornei cristão mesmo, eu que não sou cristão de verdade, não sou um cristão verdadeiro, eu realmente é que não sou um bom cristão. Né? Eu sabia que algo estava errado com aquele entendimento daquele suposto evangelho que a igreja sempre me passava, mas eu não sabia o que exatamente que estava errado, eu não sabia identificar o problema. E veja, gente, quando nós sabemos que existe um problema, quando nós temos a consciência de que existe um problema, e eu estou gravando um vídeo quando o meu amigo Elias Miranda está me ligando aqui agora. O meu irmão Elias Miranda, eu estou gravando um vídeo e você está no meio da fala. Vou aproveitar então que você está me ligando, Elias, já que você não fala, não aparece aqui na TV Caminho Livre já há algum tempo, eu queria que você direcionasse uma palavra para os nossos irmãos e amigos que nos assistem nesse exato instante na TV Caminho Livre. Graça e paz, meu irmão Elias Miranda. Graça e paz, irmão PC. Olha, maravilha, PC. Eu estou acompanhando esse material seu, as duas últimas postagens, um material bem importante. Não sei que material você está gravando agora, mas o alcance... Só abrindo, Elias, só abrindo um parênteses. Você falou que não sabe, realmente não sabe, porque eu não te falei, né? Eu estou gravando, Elias, veja só, eu estou gravando aqui só para situar você, contextualizar você. Eu estou fazendo um vídeo onde eu vou tratar agora da questão da carta da igreja de Laodiceia. Qual o sentido, qual o significado daquela carta? Para quem Jesus direciona? E aí, Elias, eu li aqui, eu vou fazer a questão de ler de novo, já que você me ligou. Eu li aqui um trecho de Testimonies, volume 6, página 408, onde Ellen White afirma o seguinte, Elias, eu vou ler, eu faço questão de ler para contextualizar você. Inclusive, a sua ligação aqui agora vai contribuir, vai enriquecer a nossa apresentação. Escuta só, Elias. Ellen White diz assim, a figura de vomitar, ela obviamente está tratando daquela ameaça de Deus contida na carta da igreja de Laodiceia, né, onde Deus, através de Cristo, diz o seguinte, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então ela diz assim, olha, a figura de vomitar de sua boca representa o que ele não pode oferecer, vossas orações e expressões de amor a Deus. Esse ele é uma referência a Jesus, né? Ele não pode, olha só, olha como isso aqui é espantoso, Elias. Ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual de nenhum modo, Elias. Ellen White afirma ipsis literis aqui em Testimônios, volume 6, página 408, que Deus, sob a afirmação de Cristo, não pode endossar vosso ensino de sua palavra. E é óbvio, veja bem, é óbvio que a igreja adventista do sétimo dia, ela se auto-enxerga como Laodiceia. É ou não é verdade isso que eu estou dizendo, já que você ficou 46 longos anos, você nasceu dentro da igreja adventista, você tem 2 irmãos pastores dentro da igreja adventista, você tem uma família com tradição secular dentro da igreja adventista. Olha só, o entendimento da igreja adventista sobre Laodiceia, ou não é este que eu estou afirmando aqui agora, Elias? Com certeza é, e esse estudo é o seguinte, você lembra claramente que a carta à Laodiceia era uma carta estudada, várias vezes eu passei por esse assunto, preguei várias vezes por esse assunto, sobre essa matéria, e veja bem, você tentou algumas vezes trazer à tona aquele material, né, do Jack Siqueira sobre Laodiceia, e eu não tive interesse. A
partir do momento que eu li aquele material, passei de um pôr do sol a um pôr do sol, a um nascer, aliás, do sol, lendo aquele material, a minha visão mudou completamente sobre o assunto. É dali que começou. Ou seja, esse texto é hiper importante em se tratando da soteriologia adventista. Bem importante. Agora eu vi aí algo muito esdrúxulo. Esse material, inclusive, eu nunca nem havia abordado. É semelhante a isso aí que você leu. Eu gostaria que você lesse novamente. É tão esdrúxulo que eu não consigo entender verdadeiramente o que está sendo dito aí. É sério mesmo. É o seguinte, Elias, vamos construir um silogismo aqui. A Igreja Adventista se enxerga como povo de Deus na terra, é ou não é? Essa é a premissa maior. Isso! Esta é a primeira premissa, é a premissa maior, certo? A Ellen White diz, se não me engano, em Testemunhos Seletos, ela diz o seguinte, que a Igreja Adventista... aliás, perdão, eu quero ser honesto com isso aqui, embora eu não esteja com a citação em mãos, mas eu quero ser honesto aqui, eu quero ser fiel àquilo que eu li. Ela diz que a mensagem à igreja de Laodiceia é direcionada ao povo de Deus nos últimos dias. Ao povo de Deus nos últimos dias. Isso é fato. Então, aí é o seguinte, ora, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia se auto-enxerga como povo de Deus na terra nos últimos dias... A mensagem à igreja de Laodiceia, conclusão, está sendo direcionada a quem mesmo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é a única conclusão lógica e óbvia que nós devemos chegar a partir das próprias afirmações da igreja, é ou não é verdade? Eles sempre se viram dentro do texto e contexto da carta a Laodiceia. E eu vou ler de novo então para você. Olha como é chocante isso. É chocante. A figura de vomitar de sua boca representa que ele, Jesus, não pode oferecer vossas orações e expressões de amor a Deus. Ele, olha só, ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra ou vosso trabalho espiritual de nenhum modo. Ele não pode apresentar vossos exercícios religiosos com uma petição de que graça vos seja dada. Elias do céu. Olha como isso é terrível e espantoso. Você só me norteia melhor. Você está gravando, estamos aí no ar, mas só me norteia melhor para que eu venha participar de forma ativa aí nesse conteúdo. Você conseguiu captar que ali está referindo-se à questão de comportamento dos filhos de Laodiceia, segundo o texto aí? Não é? E o texto de Ellen White. Veja bem, Elias. Envolve a questão comportamental. Veja bem, não. O foco primordial aqui, o foco principal da questão aqui, não é comportamental. Embora ela coloque aqui, e obviamente está isso em português, traduzido para o português, exercícios religiosos. Eu acho que, veja bem, isso é uma visão minha, posso estar equivocado, mas exercícios religiosos, nós até podemos fazer um direcionamento no sentido de dizer o seguinte, olha, exercícios religiosos são aquelas práticas habituais no campo da religião, todos os elementos envolvendo a religiosidade do povo. E aí vai, hábitos, comportamentos, beleza. Agora, só que tem um detalhe. Agora, antes disso, antes dos exercícios religiosos, ela deixa claro algo que é estupefaciente. Ou seja, Jesus, eu vou usar agora as expressões dela, não pode endossar vosso ensino de sua palavra, ou vosso trabalho espiritual. Isso aqui não tem nada com comportamento. Isso aqui não tem nada a ver com comportamento. Isso aqui tem a ver com teologia. Teologia. É a cosmovisão adventista sendo colocada em xeque pela própria profetisa da igreja. É ou não é verdade isso aqui? Sabe por que eu fiz a pergunta? É porque isso aí raia a loucura, entendeu? Coisa realmente de você ler, reler e reler, e no final dizer, olha, eu não posso acreditar que esse texto foi inserido aqui no tocante
referente a essa matéria, a Igreja Adventista de Laodiceia e a asseveração de Ellen White concernente à matéria. Agora... Não, mas é isso mesmo aí. O negócio, a coisa é tão chocante. É aterrador. É chocante, é chocante. Usando a expressão de Daniel, que você gosta muito de usar, é terrível e espantoso, Elias, isso? Não, mas é terrível e espantoso mesmo. Né? Isso aqui, olha, se a Igreja Adventista se auto-enxerga como Laodiceia, como povo de Deus nos últimos dias, e aí ela mesma, a própria profetisa da igreja está dizendo o seguinte, olha, Deus, né, não pode endossar vosso ensino de sua palavra. Ora, se Deus não pode endossar o vosso ensino de sua palavra, é porque algo com o ensino da palavra de Deus concernente à igreja adventista está completamente, eu vou usar um termo bem simples, errado, equivocado. Não se coaduna com a palavra de Deus, não está em harmonia com a palavra de Deus. Elias, não é isso que nós estamos dizendo desde o início da TV Caminho Livre? E na verdade essa missão dela é concernente à matéria abordada. Mais grave fica ainda. Exatamente. Não englobando a questão da escritura geral, mas do texto. Exatamente. Mais grave ainda fica. É porque eu estou acompanhando o raciocínio entendendo que ela está falando exatamente da hermenêutica feita pela Igreja Adventista no que diz respeito ao texto em voga. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Elias, é o seguinte, eu vou deixar você tranquilo e assim que eu terminar de gravar o vídeo aqui, a gente volta a se falar, ok? Mas obrigado aí pela sua contribuição. Obrigado por ter aparecido. Um abraço a todos da TV Caminho Livre. Eu estou feliz pelo sucesso aí e tenho certeza que a colheita virá, ou já está acontecendo, né? Já está havendo colheitas, porque a semente foi lançada, frutificou e está havendo realmente dessa semeadura uma farta colheita. Deus abençoe a todos da TV Caminho Livre. Sucesso aí no vídeo de hoje, meu irmão PC. Graça e paz, Elias. Um abraço, meu brother. Abraço, a gente se fala. Bom, gente, nós acabamos de falar aí com Elias. Vocês viram que eu não estou forçando a barra, né? Eu não estou forçando a barra. Porque tem muita gente que me acusa disso. As pessoas me acusam, algumas me acusam, e são os adventistas do sétimo dia, sempre eles, me acusam de estar fazendo o quê? Uma torção. Eu que estou fazendo o malabarismo com a Bíblia, eu que estou fazendo a chicana com a palavra de Deus, eu que estou forçando a barra. Não estou forçando a barra, né? Eu não estou forçando a barra, eu estou apresentando as coisas como elas são, né? E como eu as enxerguei enquanto adventista do sétimo dia por 26 longos anos. Bom, vamos lá, vamos ao texto de Laodiceia. Vamos ao texto de Laodiceia. Capítulo 3... de Apocalipse 14, versículo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, veja bem, eu não tenho como, num vídeo só, né, tratar de todos os detalhes contidos aqui, a carta à igreja de Laodiceia. Nós precisaríamos aqui de uns 3 ou 4 vídeos para fazermos uma exegese, não exaustiva, né? Eu não tenho essa pretensão, mas uma exegese um pouco mais ampliada a respeito dessa perícope aqui, ok? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz quem? Olha só quem é que está emitindo, quem está escrevendo e direcionando essa carta à igreja de Laodiceia. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não há como tergiversar aqui. Quem está escrevendo, quem está direcionando a mensagem à igreja de Laodiceia não é outro senão o próprio Cristo. Ele é colocado aqui como o princípio da criação de Deus, fazer uma rápida explicação aqui, não porque ele tenha sido a primeira criatura a ser criada por Deus numa eternidade distante, como vai afirmar Ário, o propositor lá do unitarismo dentro do cristianismo, né? Um dos primeiros propositores do unitarismo, né? Ário vai dizer o seguinte, olha, com base nesse texto aqui, o seguinte, Jesus foi o primeiro ser a ser criado por Deus. E ele foi criado numa eternidade tão distante que é
né? Como se ele realmente fosse Deus e tivesse vida original em si mesmo. Né? Ario vai dizer algo neste sentido, né, para afirmar o seguinte, que a figura do Espírito Santo é apenas uma energia, é uma força, não é uma pessoa, que Jesus não é Deus, o único Deus é Deus Pai nessa história. Né? Eu nunca discuti esse tema aqui, mas eu pretendo discutir esse tema, e Deus vai me dar sabedoria para discutir esse tema aqui, porque é um tema, veja bem, gente, é um tema muito profundo, e todos nós que discutimos esse tema, sejamos nós trinitarianos ou unitaristas, temos que obrigatoriamente tirar as sandálias da arrogância, da empáfia, né, intelectual ou teológica dos pés. Temos que calçar as sandálias da humildade, né, para tratar desse tema, porque esse tema é um tema delicadíssimo, talvez o mais delicado de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos tratando da pessoa de Deus. E o conhecimento de Deus, como diz Paulo em Romanos 11:33, é insondável, é inescrutável. Ou seja, o ser humano não tem como alcançar, não tem como sondar. Né? Deus está para muito além da nossa compreensão. Mas vamos voltar à carta à igreja de Laodiceia. Quem escreve esta carta é o próprio Cristo. É ele que escreve e direciona esta mensagem gravíssima à igreja de Laodiceia. Olha só, verso 15. Conheço as tuas obras. Jesus conhece a realidade desta igreja. Jesus acompanha o dia a dia desta igreja. Jesus sabe de todas as coisas, porque ele é Deus. Ele conhece a realidade. Ele conhece o que se passa nos bastidores da igreja, conhece a mentalidade desta igreja, o comportamento desta igreja, conhece os ensinos desta igreja, conhece o que esta igreja está propondo para o mundo, sabe de tudo. É por isso que ele diz, conheça as tuas obras. Ou seja, é uma igreja que tem obras, não é uma igreja que não tem obras. Né? Não é uma igreja inativa, é uma igreja proativa, ela tem obras. E Jesus afirma aqui que ele as conhece. E ele diz mais, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que é interessante aqui? É que Jesus abre uma terceira porta de entendimento aqui na igreja de Laodiceia. Nós conhecemos muito bem a metáfora nós conhecemos o sentido da metáfora do quente e o sentido da metáfora do frio, não é verdade? Frio e quente são metáforas. E nós sabemos quais são os sentidos disso. Quente, veja bem, quente, de modo geral, porque eu não vou ter tempo para esmiuçar todos os detalhes, como eu disse aqui. O quente, de modo geral, seria quem? O quente seria aquele crente verdadeiro, o crente verdadeiro, o crente que frutifica em nome de Deus e para a glória deste mesmo Deus. Aquele crente que aconteça o que acontecer, a sua fé está firmada no Altíssimo e não nele mesmo. O quente é este crente, fiel e verdadeiro Filho de Deus, que a despeito das agruras, sofrimentos e perseguições contidas neste mundo, né, ele não titubeia. Né, a despeito de sua pobreza, seja material, seja espiritual, a fé dele não titubeia. Ele está sempre firmado, com os pés firmados no caminho de Deus, no Evangelho da Graça. Esse seria o crente quente, certo? E o crente frio? Quente, frio é aquele que está distante do fogo do Espírito Santo. Né? É muito fácil a gente entender o sentido disso. É aquele crente que está, veja bem, apático, desanimado, né, afastado da vida da sua igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de denominação, estou falando do grupo, da comunhão, da koinonia. O grupo, a comunhão de santos, a comunhão de crentes. Ele se afasta, ele é uma pessoa apática, desinteressada, descomprometida com a palavra. Esse, de modo geral, seria o frio, o crente frio, certo? Mas aí vem Jesus e introduz um novo conceito de crente. E isso é que é interessante. E o perigo reside aí, neste novo conceito de crente. Por que o perigo reside aqui? Porque o próprio Cristo deixa claro o seguinte, olha, você não é quente nem frio. Né? Assim porque és morno, ele diz aqui, deixa eu ler de novo. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é o texto sobre o qual Ellen White escreve, né? Aquele texto
que eu divulguei para vocês aqui agora. Então veja, o perigo está na mornidão. É a mornidão que faz com que Jesus ameace. Isso aqui é uma ameaça gravíssima. Isso aqui é uma ameaça gravíssima. Ameaça a igreja de estar a ponto de vomitar lá da sua santa boca. Então veja, o perigo maior, o perigo não é ser frio. Porque o crente quente está tranquilo. Agora, o perigo maior não é o crente frio. O perigo maior é o crente ser morno. E a gente vai entender por que isso aqui agora. A gente vai entender por quê. E essa mornidão, o que seria? Este novo conceito trazido por Jesus à tona aqui na carta à igreja de Laodiceia. Por que será isso? Morno não seria melhor do que frio? Aos olhos humanos, né? Por isso é que é bom, por isso é que é interessante a gente observar uma coisa. Às vezes algo que se apresenta sob o prisma humano nos parece correto, nos parece melhor, né? Mas para Deus não é. Essa é a questão do morno. Alguém poderia analisar do seguinte modo, presta atenção no raciocínio. Bom, eu não sou quente, eu sou morno, mas morno é melhor do que frio. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, a mornidão não é melhor do que a frieza. O estado de mornidão, a condição de mornidão, ela é mais perigosa, ela constitui uma condição mais grave do que a constituição ou a condição de frio. E é justamente por a igreja de Laodiceia estar na condição de mornidão, é que ela está recebendo esta ameaça grave de Deus, dizendo, olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz aqui, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos entender então, por que, veja só, por que a condição de mornidão é pior, muito pior e muito mais grave do que a condição de frio? Vamos entender? E olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sempre, quando eu ouvia pastores dentro da igreja adventista pregando, anciãos, né, enfim, qualquer pessoa falando sobre esse tema aqui, professores de escola sabatina, sobre Laodiceia, e falando sobre mornidão, olha só o que eu ouvia da boca dessas pessoas. Isso é um fato, sabe, porque eu presenciei e testemunhei. Olha, a igreja de Laodiceia, a nossa igreja está morna, está na condição de mornidão, uma igreja apática, uma igreja desinteressada, sem compromisso, uma igreja que está, né, distante da vida, da pulsação, não é uma igreja vibrante, é uma igreja morna. Olha, gente, todas essas características são características de uma igreja fria. A igreja sempre, veja bem, eu não estou dizendo que são todos que me ensinaram deste modo, mas a maioria das pessoas que trataram do tema Laodiceia dentro da própria igreja adventista, tratavam da questão da mornidão como se ela fosse fria. Vocês estão entendendo? Confundiam mornidão com frieza. E uma coisa é ser frio, outra coisa é ser morno. A própria igreja nunca entendeu isso aqui. Eu digo, a maioria da membresia nunca entendeu isso. Olha, eles sempre confundiram mornidão com frieza, e não é isso. O próprio Cristo deixa claro o seguinte, olha, quem dera você fosse quente, porque quente é um problema, não existiria problema, ou frio, porque frio ele pode resolver o problema, ele pode solucionar o problema, né? Isso não quer dizer que ele não possa solucionar o problema na questão do morno, não, tá? Não estou falando isso. Que ele mesmo vai tratar disso aqui na carta da igreja de Laodiceia. É justamente porque a igreja está na condição de mornidão, uma condição grave e perigosa, que ele vem ao socorro da igreja, tá? Aí ele diz aqui no verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só, olha como que o estado de mornidão é perigoso. É na condição de mornidão que a igreja afirma o seguinte, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha só, a igreja adventista, ela, como eu estou cansado de dizer aqui, ela arrota, ela vomita para o mundo inteiro que ela é a igreja de Deus na face da terra. Ela é a igreja remanescente. Ela é a única igreja verdadeira. Aí ela fica arrotando para o mundo o seguinte, olha, nós estamos em 200 e tantos países ao redor do mundo, nós possuímos clínicas, hospitais,
Nós temos uma fábrica de alimentos naturais, né? Aqui no Brasil é super bom, né? Nós, que mais? Nós possuímos uma rede de rádios por todo o país, por todo o mundo, uma rede de televisão, né? Estão falando da Rede Novo Tempo de rádio e televisão. Nós possuímos isso, nós possuímos aquilo, nós temos isso, nós temos aquilo, nós não sei o que, escolas, não sei o que, não sei o que. Por incrível que pareça, o posicionamento, a postura da membresia adventista, essa postura arrogante, prepotente, soberba diante do mundo, ela é retratada aqui. Quando Jesus diz, olha, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nós não precisamos de nada nem de ninguém. O nosso ensino é o ensino verdadeiro. Ninguém conhece a Bíblia como nós conhecemos. Ninguém prega a palavra como nós pregamos. Ninguém guarda os mandamentos de Deus. Só nós guardamos os mandamentos de Deus. Inclusive o sábado, os 10 mandamentos. Nós guardamos. Nós ensinamos corretamente. Olha só, gente. Isso não se coaduna com a afirmação de Jesus. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Nós não precisamos de nada mais. A igreja é perfeita. Deus é que trouxe à luz esta igreja. Trouxe à existência essa igreja. Essa igreja de Deus. Olha o narizinho empinado. Olha a arrogância. Olha a empáfia. Estão vendo? Rico e abastado e não preciso de nada. É exatamente esta condição, esta postura que a igreja adventista apresenta para o mundo. Nós somos uma igreja rica, abastada, nós não precisamos de nada. Nós temos tudo, inclusive uma teologia perfeita, a teologia verdadeira. Só que aí vem Jesus e diz o seguinte, olha, e nem sabes, presta atenção nisso aqui. Vou ler o texto de novo, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, que condição terrível é essa de mornidão. Primeiro, a mornidão se manifesta de forma pomposa, arrogante, prepotente, cheia de empáfia, cheia de orgulho. Estou rico, abastado, não preciso de nada. Minha igreja tem rádio, tem TV, tem hospital, tem clínica, tem escola, tem fábrica de alimentos, a igreja tem tudo. Essa é a igreja de Deus, é a igreja verdadeira. Estou rico e abastado. Aí Jesus disse, você nem sabe, você não tem consciência. Você não tem ideia, você não sabe, você é ignorante. Você ignora a sua real condição. E qual é a sua real condição? Apesar de você bater no peito e dizer que você é rico e abastado, qual é a sua real condição? Olha só, a real condição da igreja. Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a condição na qual se apresenta a igreja adventista do sétimo dia para o próprio Deus. Diante do próprio Deus, não é só diante do mundo, não. Diante do próprio Deus, porque diante do mundo ela diz, estou rico e abastado. Mas diante de Deus, Deus mostra a real condição dela. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E você não sabe que você é assim. Você não tem consciência, não é verdade isso? Isso não se aplica mesmo à igreja adventista do sétimo dia? É como a própria igreja afirma, olha, a mensagem, a igreja do Laodiceia, ela foi direcionada ao povo de Deus nos últimos dias. E aí vem a igreja e diz, nós somos o povo de Deus nos últimos dias. Ora, então, a mensagem à igreja de Laodiceia é uma mensagem para a igreja adventista do sétimo dia. Aí vem Ellen White e diz o que ela disse aqui em Testimônios, volume 6, página 408. Deus não pode endossar vosso ensino de sua palavra ou vosso trabalho espiritual de nenhum modo. Não pode endossar vosso ensino de sua palavra. O ensino da sua palavra, o ensino da palavra de Deus dentro da igreja adventista não está de conformidade com a sua palavra, não está de conformidade com a vontade de Deus. É a própria profetisa da igreja dizendo isso a respeito de Laodiceia, que a igreja adventista do sétimo dia entende ser ela mesma. Ela mesma. Gente, olha só, voltando à questão do quente, do frio e do morno. Estar na condição de morno é grave e é perigoso, sabe por quê?
Porque a mornidão, preste bem nisso aqui, olha, porque a mornidão é uma imitação barata de quem é quente. É uma imitação, é uma falsificação fajuta, xing-ling. É uma imitação, é um produto falsificado. Laodiceia está numa condição de crente paraguaio. Ou uma crente paraguaia. Um crente xing-ling. Ou uma crente xing-ling, chinês. Aquele produto chinês de péssima qualidade. Baratinho, porque não possui qualidade nenhuma. Imita aquilo que é bom. Mas em si mesmo não é bom. É xing-ling. É paraguaio. É uma imitação barata. Nojenta. Frágil, fraca, pobre, miserável, cego e nu. Olha só, meu Deus do céu. O morno é perigoso e grave justamente por conta disso. Ele imita o quente. Ele é uma imitação barata do quente. E é esta a postura da igreja adventista no mundo hoje. A igreja adventista não passa de uma imitação barata do crente que é quente. Ela imita de forma xing-ling o crente verdadeiro. E aí ela é colocada na parede contra o próprio Deus. E diz, olha, você nem sabe, você não tem consciência de quem você realmente é. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você não sabe. Olha, gente, é justamente por isso que Jesus vem ao socorro da igreja. Aí a igreja vai dizer, eu vou ler o resto do texto. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então veja, a igreja não sabe que ela está numa condição terrível e espantosa diante do próprio Deus. Ela não sabe, ela não tem consciência disso. E é verdade, né? A igreja adventista, ela se apresenta para o mundo como se nada estivesse errado com ela. Não, nós somos a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Nós somos os únicos que guardamos os mandamentos de Deus. Somos ricos e abastados, de nada temos falta. Tá tudo bem, tá tudo em ordem. Essa é a igreja de Deus, né? Ela não sabe que ela não passa de uma infeliz, miserável, pobre, cego e nua diante de Deus. Aí Jesus tem que aconselhá-la, veja bem, aconselho-te que de mim, diz Jesus, hein? De mim, diz Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Se ela é pobre, né? Como Jesus disse que ela é miserável, pobre, ela precisa do ouro. O ouro que é encontrado onde? Em Jesus, o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ela não possui o ouro da fé verdadeira nesse Cristo. Porque para ela o que Cristo fez não foi suficiente. A igreja tem sempre que contribuir com as suas misérias, com a sua pobreza, com a sua ignorância, né? Com a sua miserabilidade, com a sua infelicidade, achando que tá tudo bem. Né? Ela é pobre. Ela se acha rica, mas Jesus vem e diz, você é pobre, você não é rica coisíssima nenhuma. Você é miserável, você é infeliz, você diante de Deus está numa condição de cego e nu. E aí vem Jesus, então eu aconselho que você compre ouro refinado pelo fogo. De mim. É de Jesus que a igreja tem que comprar. É de Jesus que vem a solução para os problemas da própria igreja. Não é de Ellen White. Não é da doutrina do sábado, não é de si mesma, é de Jesus. A igreja tem que ir a Jesus. Essa igreja não vai a Jesus, não foi a Jesus. E olha só, gente, o que Jesus diz mais aqui? Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, porque ela está nua, ela precisa ser vestida. Ela acha que ela está vestida com a justiça de Cristo, ela está vestida com a justiça própria, que Isaías chama de trapos de imundície, em Isaías 64:4. Trapos de imundície. Ela está travestida com trapos de imundície e acha que está travestida com a justiça de Cristo. Mas aí não, Jesus vem, olha, diante de mim e diante de Deus, você está nua. Então é de mim que você tem que comprar vestes brancas para te vestires. De mim, é de Jesus. Não é de Ellen White, não é do sábado, não é de si mesma. Não é porque ela tem muitos hospitais, rádio, TV, não é porque ela tem clínica, tem escola. Não é por isso não. E olha só, o que mais que Jesus diz aqui?
a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E a unção do Espírito Santo que age como um colírio em todos os sentidos da nossa vida, fazendo com que nós enxerguemos o nosso problema e a nossa real condição. Gente, não é preciso ser psicólogo, nem ter diploma de psicologia ou até psiquiatria na parede para entender certas coisas. E eu lhes digo o seguinte: nós só começamos a melhorar, a evoluir, a crescer, a progredir, a desenvolver para o bem, amadurecer, crescer para o bem, quando nós temos consciência de qual é o nosso problema. Quando nós sabemos identificar o nosso problema. Aí sim, a melhora começa aí, a partir do instante em que eu tomo conhecimento, tomo ciência ou consciência de que qual é o meu problema. É por isso que Jesus diz aqui, olha, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas, porque você não sabe que você está numa condição terrível, espantosa diante de Deus. Então é necessária uma unção do Espírito Santo para que você se auto-enxergue como na verdade você é, como na verdade você está, em que condição você está de fato e de verdade diante de Deus. Então é necessária a unção do Espírito Santo, é necessário a justiça de Cristo para tapar todas as nossas injustiças. Ele tira de nós os trapos de imundícia e coloca sobre nós as vestes da sua justiça. Né? É necessário esse presente que vem só de Jesus, o ouro refinado pelo fogo, a fé pura na substituição que Cristo realizou morrendo na cruz. Vivendo, morrendo na cruz e depois ressuscitando. Jesus nos substituiu. Nos substituiu. É preciso ter fé nisso. É preciso ter fé nisso. Porque quem não tem fé na substituição de Cristo está na condição laodiceana. Está achando que é alguma coisa quando não é. É justamente o contrário daquilo que ela pensa que ela é. Não sabe. Ela não tem consciência. E olha aí, olha o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele só repreende deste modo aqui, grave. Grave. Ele só disciplina deste modo aqui, grave, rigoroso, a quem ele ama. Ele ama. Ele ama a igreja adventista do sétimo dia. Quando eu digo igreja, veja bem, abre um parênteses aqui. Quando ele diz que ama a igreja, e aí veja bem, eu estou citando a igreja adventista justamente porque nós estamos direcionando a mensagem para a igreja adventista, tá? Quando ele diz que ama a igreja, e a própria igreja se auto-enxerga aqui em Laodiceia como ela mesma, quando ele diz que ama a igreja, ele não ama a organização, ele não ama tudo que os líderes desta igreja fazem nos bastidores desta igreja, porque a gente sabe que existe muita corrupção lá dentro. Nós sabemos disso. Não estou falando isso com arrogância, com cinismo, com sarcasmo, não. Estou falando isso de forma grave e séria. Ele não ama a organização, a estrutura, o sistema. Ele ama as pessoas que estão lá dentro. Aliás, é porque Jesus ama as pessoas que estão lá dentro e porque ele vai salvar muitos que estão lá dentro. E eu sempre disse isso aqui na TV Caminho Livre, sempre disse isso. Que Jesus é tão misericordioso, tão gracioso que ele vai salvar até adventista do sétimo dia. É por isso, e porque ele ama, é que ele vem disciplinando de forma dura e grave, rigorosa. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Aí ele diz aqui, olha, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não parece uma contradição? Se a igreja é rica e abastada, tem tudo, parece ser uma igreja zelosa, proativa, né? Mas não. Ela está imitando tudo que é bom. Ela é uma imitadora xing-ling, barata daquilo que é bom, daquilo que presta. É por isso que Deus não pode aceitar produtos xing-ling, imitações paraguaias. Deus não pode aceitar esse tipo de coisa. E é justamente essa conduta que a igreja adventista do sétimo dia vem apresentando para o mundo. Um cristianismo xing-ling, um cristianismo paraguaio, uma imitação barata daquilo que é verdadeiro e bom. E Deus não aceita isso. Só que ele repreende gravemente, do modo como ele faz aqui, disciplina, porque ele ama. Ele quer ver as pessoas, os seus escolhidos dentro da igreja adventista, felizes, ativos, fortes. É por isso que eu estou aqui, gente.
Eu e outros tantos que estamos fazendo esse trabalho, um trabalho semelhante de advertir a igreja. A igreja que se acha rica e abastada, que não precisa de mais nada. É por isso que Deus me destacou para isso. Deus me chamou para esta obra. Não é porque Ele odeia as pessoas que estão na igreja. E com o sistema, Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com esse sistema corrupto aí da igreja adventista. Não tem nada a ver com esse sistema, com essa organização corrupta. Ele tem a ver com as pessoas que Ele escolheu, que estão lá dentro da igreja adventista. É por isso que Ele vem ao socorro desta igreja. Sabe por quê? Aí vem o verso 20 aqui, que é muito utilizado pela teologia adventista para pregar o quê? Livre-arbítrio. Olha só o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. A igreja adventista e os arminianos, de um modo geral, fraquinhos em Bíblia, né? Vem com o Apocalipse 3:20 para dizer o seguinte: está vendo como o livre-arbítrio existe? Jesus vem à porta e bate, Ele não arromba a porta. Ele vem à porta e bate. Se eu resolver abrir para ele, é que ele vai entrar e vai cear comigo. Agora, se eu resolver não abrir, ele fica de fora. Mas pasmem os senhores e senhoras que estão me assistindo agora. O que esse texto está querendo ensinar, o que Jesus quer nos ensinar com este texto, não é a existência do famigerado livre-arbítrio, meu Deus do céu. O que Jesus quer ensinar com esse texto, especificamente com o verso 20 aqui, é que ele está de fora da vida da igreja. Esta igreja que professa estar com Deus, esta igreja que professa estar comprometida com Deus e com seu evangelho, mantém o Deus desta igreja fora da vida dela. Fora. Jesus está de fora, a igreja adventista do sétimo dia. Está fora de você. Jesus não está dentro de você, por isso que ele bate a porta, ele quer entrar. Isso não quer dizer que você possua o livre-arbítrio, não. Um dia ele te chamou, porque ele é gracioso, ele é amoroso. E é justamente por ele amar você, por ele querer devotar graça a você, que ele vem ao seu socorro, porque você não sabe em que situação você está. Você não sabe, você não tem consciência. Para você mesmo ou para você mesma, você acha que está tudo bem. Muito obrigado, está tudo bem, não preciso de nada. Está tudo em ordem, essa é a igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja remanescente. Mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu diante de Deus. Aí você deixa o Jesus Cristo, aquele que pode te dar justiça, aquele que te dá o dom da fé verdadeira, do arrependimento verdadeiro, aquele que faz de você uma pessoa zelosa na sua causa, verdadeiramente zelosa na sua causa, você deixa essa pessoa de fora. Você deixa essa pessoa de fora, ela está de fora. E outra coisa, essa é uma mensagem para as pessoas que Jesus salvou. Ele está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para o mundo. Ele está escrevendo para a igreja, pessoas que ele já chamou. Então, esse texto de Apocalipse 3:20 não pode ser colocado aqui de modo descontextualizado, aplicando-se a todas as pessoas do mundo, como se todas as pessoas do mundo estivessem na condição de Laodiceia, e não são assim, e as coisas não são assim. Todas as pessoas do mundo não estão na mesma condição de Laodiceia. Esse versículo 20 aqui é direcionado à igreja de Laodiceia. E Jesus está de fora, por conta de uma religião xing-ling praticada, por conta de uma teologia xing-ling praticada lá dentro. Eles deixam Jesus de fora. Alô, igreja adventista do sétimo dia, toque, toque, toque. Jesus está querendo entrar. Agora, ele não é um Deus arbitrário, totalitário. Não, ele é Deus. Ele faz as coisas do jeito dele. Quando ele bate a porta aqui, ele não está querendo ensinar que você possui o livre-arbítrio para abrir a porta. Você possui a livre agência, a liberdade. Você possui liberdade de fazer escolhas, de tomar decisões. Aliás, é porque você possui a livre agência que você se imiscuiu, veja bem, nessa imitação barata de um cristianismo bom e verdadeiro. É porque você possui a livre agência, a liberdade de agir, de fazer escolhas e tomar decisões, é que você se imiscuiu nessa condição terrível e espantosa para Deus. Não livre-arbítrio, livre agência. Não confunda livre agência com livre-arbítrio. Porque, veja bem, é Jesus que vem ao encontro, é Jesus que vem à igreja, é Jesus que vem ao socorro da igreja, não é a igreja que vai. Como se ela possuísse livre-arbítrio, o livre-arbítrio lhe desse capacidade para saber em que condição ela está. O livre-arbítrio, veja bem,
pressupondo que haja esse famigerado livre-arbítrio. O livre-arbítrio não dá condições para que a igreja saiba em que condição real ela está. Vocês estão vendo como essa questão de livre-arbítrio é xing-ling, é paraguaio. Livre-arbítrio é um produto xing-ling paraguaio, é uma imitação barata da livre agência de Deus. É Jesus que vem ao encontro, ao socorro desta igreja. É Jesus que vem ao socorro desta igreja. Porque esta igreja deixa Jesus de fora. Aí depois quer posar para o mundo como rico sou. De nada tenho falta. Estou abastado. Mas ele ama tantas pessoas desta igreja que ele vem ao socorro dela. Ele quer chamar essas pessoas a quem ele ama, que estão lá dentro, à vida, trazê-las à vida verdadeira de volta. Aí ele termina a carta dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só o que ele está prometendo para a igreja, no caso aqui, adventista, né? Porque adventista se enxerga como Laodiceia. Olha só o que ele está prometendo. Vocês vão possuir um status verdadeiro comigo. Vocês serão príncipes comigo. Vocês sentarão em tronos junto comigo. Essa é a proposta que eu estou fazendo para vocês. Larguem essa vida de imitação barata. O que vocês estão fazendo aí dentro é uma imitação baratíssima daquilo que Deus realmente quer de vocês. Larguem disso. Deixem Jesus entrar. Jesus só pede isso porque um dia ele chamou as pessoas desta igreja à vida. Jesus não vem deste modo para todo mundo. Se o livre-arbítrio fosse alguma coisa boa e verdadeira, o livre-arbítrio nos daria condições de nós enxergarmos a nossa real situação, mas não. Nem com todo o livre-arbítrio da igreja, ela conseguiu se desfazer daquela empáfia, daquele orgulho, daquela soberba, daquela pompa. Entenderam? Quem tem ouvidos, eu costumo dizer o seguinte, olha, o ser humano normal, nós todos como seres humanos normais, todos nós possuímos orelhas. Orelhas. Agora, só quem tem ouvidos, ouvidos é o quê? O ouvidos para Deus é o quê? É a capacidade graciosa com a qual todo ser humano escolhido é dotado para o quê? Assimilar a palavra de Deus. Porque tem gente que ouve a mesma palavra que você, de Deus, e não se comove, não sente nada. Para ele entra por aqui, como diz o ditado, sai por aqui, não se sensibiliza, sabe? Você prega a mesma palavra para um grupo de 100 pessoas, 50 se convertem, 50 permanecem duras. Aqueles 50 que se converteram, como diz Atos 13:48, veja bem, eu estou ilustrando, tá? Não estou falando que Atos está falando que 50, nada disso. Estou ilustrando. Aqueles 50 que ouviram, assimilaram, receberam o dom, a graça da fé e do entendimento. Aqueles 50 que não, né, passaram, sabe, despercebidos, não sentiram nada de anormal, não viram nada de anormal na palavra de Deus, não receberam o dom gracioso do quê? Do entendimento, da fé. É assim que é. Então, é por isso que Jesus termina todas as cartas aqui das 7 igrejas no Apocalipse com esta afirmação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo que está trabalhando conosco aqui hoje, fazendo com que nós não sintamos órfãos, porque Jesus está com o Pai. E é o Espírito Santo que nos convence de que nós somos filhos de Deus, conforme Romanos 8. Esse mesmo Espírito. Então quem tem ouvidos, ou seja, quem foi dotado por Deus de uma capacidade graciosa de assimilar ao que a palavra de Deus está dizendo, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você, igreja. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Então, amados, eu fico por aqui. Já estourei meu tempo, não pretendia me delongar tanto assim. Mas esta mensagem é por demais importante, para que nós passemos sobre ela de modo normal, né? Para que nós tratemos dela de modo normal, né? Ela é grave,
é uma advertência grave, é uma advertência de Deus terrível e espantosa, mas Deus só faz isso, Ele só repreende e disciplina quem Ele ama. Ele ama as pessoas, os seus escolhidos que estão lá dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é a estes que Ele está direcionando essa mensagem. Quem tem ouvidos, não é para quem tem orelhas, é para quem tem ouvidos, que consegue ouvir, distinguir a voz de Deus, a voz do pastor verdadeiro, da voz do lobo devorador. Que o Espírito Santo possa dotar as pessoas que têm ouvidos com a capacidade de se sensibilizarem ao som da voz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo dê sabedoria, dê luz, dê consciência a todos os seus escolhidos que estão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É em nome de Jesus que eu faço esta oração agora. Amém.